Comecei a gravar. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Oi, oi. Hoje é um daqueles vídeos que a gente não tem roteiro, um dos vídeos mais especiais aqui do canal e com uma presença também bem especial do marido, Gustavo Barta. Por trás da fama da Nina Gomes, Por trás da fama. existe alguém. Então, gente, hoje é um dia muito especial e vocês pediram muito. Eu demorei um pouquinho pra fazer, mas finalmente a gente vai fazer o nosso relato do parto. Finalmente. Finalmente. E antes de começar, eu quero explicar duas coisas, deixar claro duas coisas. Uma, o relato de parto eu resolvi não fazer sozinha, porque apesar da mulher ser a protagonista com certeza desse momento tão único na vida de uma mulher, eu acredito muito que esse evento também é um evento em equipe. Então eu resolvi trazer o marido, porque eu acredito muito num trabalho a três, que é a mulher, a mãe, que é o companheiro ou companheira e a criança. Na verdade, um trabalho a três, e vocês vão entender um pouco disso também durante o nosso relato de parto. E a segunda coisa que eu queria falar pra vocês, eu também acredito que o parto, ele não começa no dia exato que o parto tá acontecendo. Uma coisa que eu queria trazer aqui de referência pra vocês, eu e o Gustavo, a gente se preparou muito, até um pouco antes mesmo de eu engravidar, a gente já começou a se preparar muito. O Thomas foi uma criança muito quista, né? A gente quis muito esse neném. Então, foi uma mudança que foi acontecendo aos pouquinhos, mas a gente foi se preparando. E uma das coisas que a gente se preparou muito foi o curso de Hypnobirthing que a gente fez, que vocês podem ver uma live que eu fiz com a Clara, que foi a nossa doula e também a responsável por esse curso. E eu acredito muito, então, que o parto acabou acontecendo antes mesmo de ser o dia específico, né, do nascimento do Thomas. A gente se preparou tanto que a gente até mudou de país por causa disso. É verdade, porque quando a gente sempre falou sobre ter filhos desde que a gente se conheceu, né, amor? Mas a gente entendeu que isso provavelmente se acontecesse se a gente saísse, né, Quando a gente do Brasil. resolveu se casar e pensar em ter filho foi quando a gente levou a sério vir pro Canadá, né? Verdade. Bom, então vamos falar mais ou menos como é que foi. Vamos lá. Tu vai me complementando, né, Tá. pra coisa Você que me autoriza a talvez... te cortar? Não é minha interruption? Tudo bem, não tem Ó, problema. tá autorizado. Tá autorizado. Então, como eu falei pra vocês, o trabalho de parto começou um pouco antes, a gente fez esse curso, mas na primeira semana de junho, numa quarta-feira, a gente tinha ido pra Stevenson, né? A cidade aqui, uma cidade aqui pertinho da onde a gente mora, super gostosa, e a gente tava no restaurante e eu fui pro banheiro fazer xixi, e aí é lá que eu vi que o meu tampão tinha saído uma parte dele. Então ali já meio que começou a situação. Só que eu sabia que o tampão não significava muita coisa nesse sentido. Poderia sim começar um trabalho de parto, mas poderia ser só um sinal desse... Poderia demorar uma semana ou até mais, até porque não tinha saído todo o tampão, né? Foi um começo de tampão saindo. Às vezes ele sai de pouquinho em pouquinho, né, pedacinhos. Mas eu já tinha visto uma quantidade, diria, grande, assim, né? No começo. Então, foi passando os dias até que eu comecei a ter umas pequenas cólicas, etc. Mas nada realmente que pudesse ser um sinal e tudo mais. Até que no domingo, então isso foi na quarta-feira. Na quarta-feira da mesma semana, no domingo, dia 6, eu acordei pra fazer xixi. E como você sabe, mulher grávida vai no banheiro 30 vezes por noite. E aí, mais ou menos... Na verdade, eu comecei a sentir umas cólicas. Eu acordei com cólica. Então, eu acordava e dormia, acordava e dormia. E aí, quando eu fui fazer xixi, mais ou menos umas 7h30 da manhã... 7h40. Não, calma, porque... umas 7h40. Lembra dá do certo. número? 7h40, isso aí. 7h40 da manhã pra fazer xixi. E aí na verdade, nem consegui ir no banheiro, porque quando eu tava deitada eu já senti uma água vindo. E aí eu corri pro banheiro. E aí eu vi... Foi deitado mesmo, né? Foi deitada mesmo. E aí eu saí correndo pro banheiro, ainda bem que o banheiro é aqui do lado, né? Saí correndo pro banheiro e aí eu vi que veio água mesmo, assim. E aí eu vi que a minha bolsa tinha estourado. Não tinha vindo aquela água de vez que a gente vê nos filmes, sabe? Mas sim, tinha uma água vindo que não parava de escorrer, sabe? E aí eu vi que não era xixi, o cheiro era diferente.
E aí eu entendi que a minha bolsa tinha estourado. Nessas horas ter a fraldinha em casa fez a diferença, né? Foi um dos truques. Existe a fralda, né? Pode ter aquelas fraldas geriátricas, mas são fraldas, hoje em dia, muito mais, sei lá, é melhor, né? Era bonita até. Ela é até bonitinha, parece uma calcinha, assim. Umas florzinhas assim, tá? E aí eu tinha comprado pro pós-parto, né? Porque a gente acaba sangrando por um bom tempo. E aí eu acabei usando ela, foi a sorte. Que eu fui no banheiro essa hora e eu vi que a bolsa tinha estourado, coloquei a fralda. E aí eu acordei o Gustavo e falei, amor, eu acho que a bolsa estourou. Será que a gente acorda a tua mãe, né? Que minha sogra tá com a gente. Eu não sabia se eu acordava a mãe dele ou não, a gente esperava. E aí eu não tava com contração ainda. Aí eu deitei com o Gustavo, ficou conversando pra esperar um pouco e tudo mais. Uma coisa que a gente aprendeu é, na hora que estoura a bolsa, ficar calmo. Porque senão significa. Porque a gente vê em filmes, séries e tal, tipo, a bolsa estourou, tipo, fudeu, corre pro hospital. Não sei correndo. Senão vai ter o bebê no trem. Aí, só que a gente viu, não, pode estourar a bolsa e demorar dias, né? Tipo, Pode demorar ainda. aí você começa só a ficar ligado nos sinais, né? E aí foi isso, a gente manteve a calma, etc. Mas eu já entendi que era o momento, né? Que o Thomas estava muito mais próximo e ia ser provavelmente naquele dia. E aí e aí a gente ficou conversando, tudo mais, eu consegui dar, acho que ainda uma cochiladinha, né? Acho que consegui mandar uma cochilada. Mas uma coisa que é curiosa é que a hora que sua bolsa rompeu, começaram as contrações. Isso. Foi no mesmo segundo, assim, pá, começou. E aí foi o que aconteceu. Nem sempre as contrações, elas acontecem assim que a bolsa estoura. Inclusive tem mulheres que não têm a contração, demora bastante. E a minha não, ela começou logo em seguida. Então, tipo, se a bolsa estourou 7h40, acho que no máximo 8 horas eu já comecei a ter as contrações. E aí o Gustavo baixou o aplicativo de contrações e a gente começou a ver como é que estavam as contrações. Fica a dica, não espera começar a entrar em trabalho de parto pra pegar o aplicativo. Já dá uma olhada, pesquisa, nem lembro o nome. Mas eu lembro que eu joguei... Acho que é Contractions, não sei. Eu joguei no Apple Store, tipo, Contractions, sei lá, e o primeiro eu peguei, assim. A versão grátis mesmo. Versão grátis, E aí a gente começou a meio que dar uma olhada. E aí, conversando com o Gustavo, uma hora eu fui me mexer. E aí aí sim a bolsa veio com tudo, lembra? Eu falei, eita, agora veio. Ainda bem que eu tava com a fralda, gente, porque jorrou assim a água. Veio por partes, né? Aí veio a segunda leva da água e aí veio muita água. Daí sim, veio muita água mesmo. Daí eu fiquei na privada esperando descer bastante água e tudo mais. E aí as contrações começaram a aumentar. Isso... e aí eu lembrei, eu tive aquele teste que a gente faz da bactéria eu nunca lembro o nome. Eu nunca lembro também. Não eu vou tem tentar AB, não sei o que lá, B... eu também não lembro. Bi alguma coisa. Tem um simplificado aí. Vou tentar colocar aqui pra você. Uma coisa assim. A da bactéria lá. Bactéria. E eu dei positiva. É uma bactéria que vai e volta e quase 80% das mulheres têm essa bactéria. E eu, quando fiz o teste, deu positiva. Então, significava que eu precisava ligar para o hospital, deixar as midwives e o hospital informados quando a minha bolsa estourasse, porque eu teria um limite para ir para o hospital para poder receber a primeira dose de antibiótico, né? E aí que começou a aventura, porque... Sim. Então, a bolsa estourou, a gente mandou mensagem para a doula, aí ligamos para a midwife, e aí, conversando com a midwife, plantão, né, a gente não sabe com quem vai falar, e lá eles falaram pra gente ligar pro hospital, eu liguei pro hospital, aliás, eles mesmos ligaram pro hospital, eles mesmos ligaram pro hospital, e aí eles informaram que o ideal é que eu fosse pro hospital em até 3 horas, né, então da bolsa estourada em até 3 horas, porque... Eu já tinha ido uma, né? E já tinha ido quase uma hora. De 4 em 4 horas. Isso, e aí... Eu e o Gustavo, a gente queria ficar o máximo em casa, então a gente fez o possível pra ir lá no limite das 4 horas, sabe? E foi o que aconteceu, as contrações começaram a aumentar, mas eu tava ainda ok, né? Aquele desconforto tava... Já foi bem constante, né? Tipo, mas foi bem constante. Desde o começo, assim, eu lembro que comecei a contar no aplicativo, assim, 80% dava uns 3 por 3 e pouquinho, aí tinha umas com 2 e pouco e umas com 4 e pouco. Mas assim, em geral deu tipo 3,5 assim no começo já. Não tava acima de 5, sabe? Não chegava a 5. Eu já tava com contração rápida. Eu até achei estranho, porque fosse uma coisa que fosse começar bem espaçada e fosse encurtando. Aí tipo, porque geralmente pedem pra avisar no 4-1, né? Tipo, entre 4 minutos por 1 minuto. Durante uma hora. Então assim, eu já falo, já estamos em 3,5, tipo...
já, né? Porque ela ficou bem constante o tempo todo, assim. E as minhas contrações estavam relativamente fortes desde o começo. Então, eu até achei que o trabalho de parto ia ser mais rápido do que eu imaginava. Mas ainda dá pra falar. Conseguia falar ainda, né? Fez ligação, Conseguia fazer tudo. ligação, conseguia andar, conseguia falar, Respirar conseguia bonitinho. comer, conseguia fazer todas as respirações do hypnobirthing, tava tudo indo. Tá, e aí foi chegando às 4 horas, né, depois da bolsa estourada, então nós fomos pro hospital para receber a primeira dose do antibiótico. E aí começa um momento meio estranho, assim, porque eu e o Gustavo, a gente planejou muito não ter intervenções, fazer o máximo possível para não ter intervenções no meu parto. Infelizmente, meu parto já começou com uma intervenção por conta do antibiótico. Então, a gente foi para a sala de triagem, nós chegamos lá no BC Women's, foi onde eu tive o Thomas. A gente chegou na sala de triagem, eles são ótimos, gente, elas são super fofas, tava super calmo, né? Não tinha correria de emergência, sabe? Essas coisas, foi bem tranquilo. A gente foi super bem atendido. E aí a gente foi atendida por uma médica de família, por incrível que pareça, não tinha midwife Mas ela naquele faria momento. o parto, né? E ela faria o parto se eu tivesse entrado no trabalho, né? Se eu tivesse dado entrada enquanto ela não estivesse de plantão. E foi aí que a gente começou a ter perceber que ia dar uma travada no parto. Por quê? A pessoa que foi fazer o acesso para colocar o antibiótico, porque como eu tinha que tomar a cada 4 horas, eu já tinha que ficar com acesso para poder eles passarem o antibiótico. E o antibiótico demorava uma meia hora, né, para poder finalizar. Então ela pegou uma veia estranha, já achei estranho naquela hora, eu queria falar pra ela, não devia ter falado. Ela não tava segura, né? Não tava segura, daí ela pegou errado, daí ela teve que fazer de novo, pegar outra veia, e ela tremia muito pra pegar a veia, e eu tinha as contrações, né, e respirar, e tava lá naquela maca. Eu lembro que nessa hora essas contrações já começaram a ficar, tipo, bem mais difícil de falar durante a contração. Enquanto a gente tava em casa, você conseguia ligar pra doula, ligar pro hospital. E aí eu tava fazendo respirações, né, que eu fui treinando durante a gestação, e fui fazendo a respiração, e o Gustavo foi me ajudando. Mas, gente, aí que tá a importância de ter uma pessoa, uma rede de apoio ao seu lado, assim, no momento do parto. Treinada também, né? E treinada, né? Não, a gente fala treinada, na verdade, assim, bem consciente do que você gostaria né? e do que tá acontecendo. Porque as minhas contrações, por mais que elas não estivessem no ápice, elas já estavam num limite que eu não tava conseguindo meio que muito pensar, assim, sabe? Eu não diria decidir, mas eu já não tava pensando muito bem. Então, o Gustavo meio que teve que dar uma intervida, né? Tipo, ele teve que participar, assim. Já tava forte. A hora que a gente chegou no hospital, começou aquele clima meio hostil, né? E intervenção, aí parece que intensificou a dor, né? Intensificou a dor. Você ficou tensa. Com certeza. E essa médica de família, por mais que ela fosse super fofa, etc., ela já veio falando sobre epidural, já veio falando sobre ocitocina, e aí a gente foi deixando claro que a gente não queria passar por essas coisas, que a gente estava tentando ter um parto mais natural possível. Mas ela foi meio que do jeitinho deles, gente, canadense assim, eles são super polite, que é super, né, educados, mas eles têm um jeito que é quase um passivo-agressivo, assim. Eles falam do jeito educado, mas eles te dão uma forçada numas coisas, sabe? Eles meio que te colocam, te encurralam assim pra você responder o que eles querem, né? De uma forma fofa. Uma forma fofa, exato. Não é grosso, mas não deixa de ser uma pressão, assim. Então ela percebeu que as minhas contrações estavam fortes e eu não poderia sair do hospital sem fazer o teste, o toque. E eu não queria ter feito o toque, porque o toque, gente, ele, só pra vocês entenderem, ele não é obrigatório nesse começo de... Você pode recusar. Você pode recusar, existem outras formas de fazer o toque. Do toque não, de saber como é que tá a dilatação e tudo mais. Mas ela disse que eu não poderia sair do hospital se eu não fizesse o toque. E aí, a gente, depois de muito relutar, a gente acabou fazendo. O caso é que saber quanto você tá de dilatação pode te motivar, mas pode te desmotivar muito. Ou o toque mesmo pode te deixar super tensa, E o toque né? pode Não te sei deixar qual é o super seu passado, tensa. não sei o que Exato. que você pensa de uma pessoa te tocando, pode te travar pode e te machucar, tirar ali da zona do... enfim. Ele é meio desconfortável. Depende da pessoa também que vai te Depende tocar, da pessoa, né? E aí, eu tava com 2 centímetros, né? Era 1. Era 1? 1 centímetro só, gente. Eu tava com aquela contração louca já. Meio louca, vai.
e eu tava com 1 centímetro só de dilatação. Então, eu não vou negar, eu acredito que me deu uma desmotivada. Então, assim, ter que ir pra lá, passar pelo antibiótico, ver a enfermeira tremendo pra conseguir achar uma veia e não conseguia. Ver a médica de família insistindo sobre a citocina e sobre pelidural. E depois descobri... Foi morfina que ela Morfina, desculpa, É, porque morfina, assim, só pra entender, como a gente tava com só 1 centímetro, a gente não podia subir pro quarto, porque só pode subir a partir de 4 centímetros. Então, se fosse ficar no hospital, a gente teria que ficar ali na triagem, que é bem equipado, mas não é gostoso, assim, né? Então, a gente queria sair de lá e vir pra casa pra continuar no nosso ritual do parto, né? E aí, até então, não é muito comum eles liberarem. Mesmo assim, essa foi a parte positiva. Ela aceitou liberar a gente desde que eu fizesse o toque. E aí, sabendo que eu tava com 1 centímetro de dilatação, também me deu uma desmotivação. Assim, não foi muito consciente, mas eu percebi que deu uma desmotivada, que era só 1 centímetro, entendeu? Bom... Ela meio que falou assim, você tá 4 horas já em trabalho de parto, você não tendo contração, com dor, você não chegou em lugar nenhum. Então por que você não quer tomar uma morfina agora e induzir o parto pra gente já acabar com isso, sabe? Porque ela falou, eu não quero te ver sofrendo, eu acho que isso ia facilitar e não sei o que, e não sei o que. E se você não tá preparada, se você não entende todo o fluxo do trabalho de parto, é muito fácil você dizer, eu não quero sofrer mesmo, então vamos lá, vamos E ela também aceitar. colocou um deadline de 18 horas pra gente fazer o parto por causa da questão da bactéria, né? Da bactéria, E aí, eu sabia que essa dilatação ela poderia começar assim devagar, mas ela poderia ir rápido também em qualquer momento. Eu sabia como é que o trabalho de parto pode acontecer, sabe? Eu ainda não estava em risco, graças a Deus o Thomas também não estava em risco, estava indo tudo bem, apesar dessa talvez dificuldade. E eu sabia também que é uma das coisas que eu não queria era oxitocina. Pelidural talvez, mas assim, oxitocina não, porque eu sabia que eu estava com contração. Eu só não tava com a dilatação, mas se eu colocasse a ocitocina, a contração ia ficar 30 vezes mais forte e talvez a dilatação não ia acontecer. Não tem como garantir que a dilatação ia acontecer. Então, pra mim, não ia fazer... Eu tava com muito medo de piorar a contração e não aguentar e acabar tendo que ir pra uma cesárea por conta disso, entendeu? Sim, uma coisa também que foi meio negativa é que quando a gente chegou lá no hospital e falou com essa médica, ela falou pra gente que ela não fazia parto na banheira. Então, o nosso desejo de ter parto na banheira já não ia rolar com ela. Ela falou, olha, meu plantão vai até às 7h30 da noite. E ela falou, eu só queria deixar claro pra vocês que eu não faço parto na banheira. Eu vou ter a minha parceira talvez, acho que ela falou que ela fazia, mas eu não posso garantir o trabalho o trabalho de parto na banheira. Isso aí tipo foi 11, meio-dia, tava cedo e ainda. aí já foi outro banho de água fria, assim, na gente, que também deu uma desmotivada, porque a gente queria muito parto na banheira. Mas aí a gente acabou voltando. Voltamos pra casa. E aí eu tentei comer um pouquinho, mas eu não consegui comer muito, foi muito pouco, assim, minha sogra fez um almoço pra gente, eu consegui colocar um pouquinho de comida na boca. E aí, enquanto isso, a gente fazia as respirações, o Gustavo me ajudava fazendo massagem aqui na lombar. Usei a bola de pilates, a gente foi contando as contrações. Banheira. Aí a gente foi pra banheira. E aí a água quente, ela pode tanto minimizar, dar uma paradinha, né? Dar no trabalho de parto, dar uma relaxada em você, ou ela pode, na verdade, influenciar e fazer o trabalho de parto ir acontecendo, né? E aí eu vi que as contrações começaram a entrar cada vez mais no ritmo e cada vez mais forte. Aí o bagulho já tava louco. Aí o bagulho tava louco. E aí, a Clara ainda não tinha vindo na segunda vez, né? Foi na terceira. Foi um pouco antes da terceira vez que a gente foi pro hospital. Isso, daí eu nem lembro, gente, pra te falar a verdade. Acho que o Gustavo é que vai lembrar. Essa entre a primeira ida e a segunda ida, eu não lembro. De verdade, eu lembro pouca coisa. Que são essas 4 horas que a gente ia ter aí pra voltar, né? Eu sei que a gente foi a segunda vez. E aí, de novo, eu tomei o antibiótico. Deitada na maca. E aí, uma outra sugestão pra quem estiver passando pelo trabalho de parto, vai passar pelo trabalho de parto, realmente a mulher tem que ficar livre. O ideal, eu percebia, né, que o Gustavo percebeu também, que eu conseguia trabalhar o momento das waves, né, das ondas, das contrações, muito melhor quando eu tava em pé. Tipo, dando uma andadinha, escorando no balcão, esse tipo de coisa, assim. Escorando nele. Eu ficava muito melhor, eu me sentia não menos dor, mas eu ficava mais confortável, conseguia lidar melhor com o que estava acontecendo.
E pela segunda vez eu fiquei deitada lá na maca e passando o antibiótico e tudo mais. E aí a médica de família veio de novo e insistiu de novo sobre a ocitocina, etc. Só que depois que o Gustavo deu meio que não uma dura, mas ele foi um pouco mais incisivo sobre o que a gente queria. É, Ela veio com umas opções lá, mas que assim, ela tava querendo fazer o. E acho que também ela queria fazer esse parto antes dela ir embora, não queria, eu sei. acho que antes ela sair É, do e assim, plantão. ela queria botar pra fora o mais rápido possível e fazer acontecer. E a gente tava tipo, não, a gente, tipo, ela tá com dor, as contrações, mas ela tá escolhendo ter um parto natural, sem intervenção, então a gente vai seguir. E é o natural, né? O parto natural ele traz um pouco de dor e é assim que a gente foi feito pra fazer. A gente tem a oportunidade, se você não quiser passar por isso, não aguentar, de recorrer a outras coisas, mas a gente tava decidido a seguir em frente. E a hora que eu percebi que ela continuou insistindo, até assim, ela começar a se jogar um pouquinho mais pesado assim em relação a fazer a gente decidir as coisas. Aí eu falei, olha, a gente vai voltar pra casa de novo, a gente não vai ficar aqui. E ela tava com 1 centímetro ainda. Eu tava com 1 centímetro, gente. Eu tava com muito mais É, contração, mas eu tava com 1 centímetro ainda. só que aí já tava com bastante dor, assim, sabe, com a perna tremendo, com. Tava bem difícil, assim. Aí eu lembro que aí a gente. Aí eu falei pra ela, olha, a gente vai voltar, a gente vai fazer do nosso jeito, a gente precisa acalmar, é isso que vai fazer o parto acontecer. Aí ela veio pra uma linha mais natural e falou, então toma um banho de banheira, toma o shake de óleo de É castor lá, castor oil, que é óleo de rícino no Brasil. o castor oil, tipo, aí falou essas coisas assim. Mas só que assim, a gente veio pra casa, o problema não era estimular a contração porque tava acontecendo. E continuou com aqueles 3, 3,5 até essa hora. E só que como não precisava estimular, a gente não foi pra nenhum caminho estimulante. A gente foi só tipo pra banheira, né? Uhum. A gente Então, foi tentando dar uma relaxada pra fazer com que a dilatação acontecesse, que eu conseguisse passar pelos momentos. Vocês, mulheres que passaram por isso, elas vão entender que parece que a gente tem que deixar fluir, aceitar que o corpo tá passando por aquilo, que é uma dor, que não é uma dor ruim, ela é uma dor por uma coisa positiva que vai trazer o seu filho pro mundo. Então, mas eu sei que o nosso inconsciente trabalha por contrário, porque ele sente a dor e ele contrai. Na verdade, a gente tem que sentir a dor e realmente deixar fluir. E para deixar fluir, só num ambiente muito confortável para isso, entendeu? uhum. Que a gente não sinta medo e que a gente se sinta parada. Por isso que é muito importante a rede de apoio de verdade e é muito importante não ficar pressionando a grávida e sim deixando ela passar porque ela tem que passar, assim, pelo que ela tá sentindo, pelo que ela tá pedindo e tudo mais, né? E assim, existe essa rede de apoio pro parto natural e pro parto não natural também. Se você quisesse já tomar uma epidural, eu ia te Uhum, apoiar, entendeu? É sua uhum. decisão. Então, assim, não pode também ficar com aquela fixação em ter o parto natural sem intervenção. Aí você tá lá, tipo, ou sua esposa tá ali tendo o trabalho de parto, tá morrendo de dor e quer uma epidural, aí você ficar insistindo pra não tomar epidural porque não é um parto natural. Tipo, esquece, entendeu? É, Tem que seguir o o que que. aconteceu é que eu acho que o Gustavo, ele percebia como é que as coisas estavam acontecendo. Eu também acabei entendendo até onde eu tava indo os meus limites. Não vou negar, em alguns momentos eu tava, gente, no momento da contração, eu meio que, né, falava, vocalizava depois, né, quando a gente voltou pra casa pela segunda vez e indo pra terceira. Aí já tava, foi quando a Dola chegou, quando a Clara chegou. E aí, nesse Aí já tava momento, bem gente, pesado. já tava muito pesado. Aí tava bem pesado Tipo, mesmo. chorando, não quero mais, pelo amor de Eu Deus, já me eu ajuda. tava naquele momento que eles falam que é o momento do. Que a gente quer fugir, né? Que a mulher sente que ela não quer estar ali, assim, que ela quer fugir, etc. Eu tava realmente. Eu cheguei a falar, acho que eu não vou aguentar, acho que eu vou querer epidurar, eu vou querer, tal, né, não cesárea, mas né, vou precisar de alguma coisa e tal. A gente foi aos poucos, com carinho, com jeitinho, a gente foi indo, até que chegou a hora de ter que voltar pro hospital, porque é das outras 4 horas pro Aí, limite, aí né? já com a doula, mas aí já tava bem difícil as contrações. Já tava Daí já tipo tava 12 horas de parto, né? gritaria,
tiro, porrada e bomba. Aí tava 12 horas de parto e aí, gente, já tava lá naquele limitão, assim. E aí, o que aconteceu? Chegando lá, fui com a doula e tudo mais. E tem um episódio engraçado, porque eu tava já na partolândia, que eles chamam, né? Eu tava realmente muito fora, assim, já. E aí, a minha sogra falou assim, você não quer colocar uma roupa mais confortável? Daí eu falei, eu só de ter falado, nada mais me serve. Aí ela falou, você quer usar um vestido meu? Aí eu falei, quero. E aí... Aí ela trouxe um vestido. Acho que foi ela trouxe um vestido ou outro, não Não, sei. trouxe um. E aí eu coloquei o vestido, eu nem pensei duas vezes, né? Não, acho que ela trouxe um e você falou esse não, né? Não, ela trouxe, só que é um vestido feião que ela tem. Daí Eu o sei que Gustavo você falou. odeia. Aí você aceitou, tipo, não daqui. Eu falei, não, pega outro lá. Eu ia aceitar o vestido que depois eu ia ficar louca de ter usado. Daí ele falou, não, esse não, mãe. Daí ela trouxe um outro. Aí eu coloquei, por mim, tanto faz. Eu cheguei num ponto que, pra vocês entenderem, é porque quem me conhece sabe que eu sou. Bom, trabalho com imagem, né, gente? Quem me conhece sabe que eu sou muito chata. Eu tenho minhas preferências. E aí, pra eu ter aceitado qualquer coisa, gente, é porque eu tava num estado muito. E aí a minha sogra começou a rir, porque ela falou, nossa, Aline, você saiu com um vestido meu da cor abacate, que é um vestido que eu tenho certeza que tu nunca usaria. Mas eu não tava nem aí. E uma coisa importante dessa hora, isso aí já eram 9 da noite, Isso. 8h30, e ela não tava comendo nada e tal. Tava sem comer, não tinha fome nenhuma, gente. E você, tipo, você já começou a ficar, tipo, mais cansada, mais tonta, assim, né? Então, isso pode ficar dica, tipo, deixa bastante coisinha picadinha, assim, pronta Frutinhas, e fácil de comer, sabe? mais líquidas, sabe? Coisas líquidas, assim, também. Você foi a laranjinha. Água de coco. Laranjinha picada que você ficou comendo. E água de coco é bem importante. Ou aqueles energético, não, desculpa, o hidrólito. Gatorade da vida. E aí tá, então fomos pro hospital pela terceira vez. E aí eu não voltei mais, com certeza, né? Porque eu já tava 12 horas de parto. Voltou, né? Não voltei mais, eu digo, não voltei mais pra casa, né? Fiquei lá no hospital. Sim. E aí já tinha passado, gente, graças a Deus tinha passado o plantão da outra médica, porque veio um anjo na terra, Sim. que foi a midwife que fez o meu parto, a Stephanie. E ela foi, assim, né, amor? Foi outra situação, assim. Ela foi muito boa. E ela já era especialista em parto na água. E ela era especialista em parto na água. Então, foi providencial mesmo, assim, gente. Era pra ter demorado aquele tempo, porque não era pra ser aquela médica de família, era pra ser a midwife mesmo, maravilhosa que foi. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei com muito, muito mais dor, eu não consegui nem ficar na maca. A gente já na hora, o Gustavo já barrou e falou, não, nem senta. Fica de pé mesmo. Ele até perguntou, pode tomar antibiótico em pé? Eles falaram, deixaram tomar antibiótico em pé. E aí eu comecei, aí foi melhor, porque eu consegui lidar com o que estava acontecendo em pé, né? Porque tava bem, bem difícil, assim. Então, essa midwife, ela foi muito mais... Ela leu nosso plano de parto, eu acho, até. Sim. E aí ela foi muito mais de acordo com o que a gente queria mesmo. Ela acreditava nas coisas que a gente queria também. Essa é uma outra coisa, né? Foi importante a gente imprimir umas quatro unidades do plano de parto e a gente ia distribuindo. Tipo, quem trocou o shift pra outra médica, toma. E ia distribuindo A mesmo, nossa doula também tava lá, então qualquer dúvida também a Clara também tava ajudando, né? E aí, eles precisaram fazer o exame de toque de novo. E eu tava aceitando, gente, porque eu tava com uma dor tão louca, assim, a situação tava tão louca que eu tava achando muito estranho já não tá sentindo o momento do push, porque eu já tava num grau bem alto, assim. E aí eu aceitei a fazer o exame de toque e mais uma vez a gente descobriu que aí era só 2 centímetros, né? Aí tava com 2 centímetros. 2 centímetros só. Já falou que o cervix já tava bem fininho. Isso, daí essa foi a coisa que deixaram a gente ser liberado por quarto. Como o Gustavo falou, eles só liberam a partir dos 4 centímetros, mas como eu tava com 2, porém, o meu cervix tava muito fino, ela falou, teu cervix tá muito fino, isso significa também que já tá muito no limite, o seu filho pode vir a qualquer momento. Então mas assim, né, já tava 12 horas de parto e tipo 2, aí você fala, puta que pariu. Aí ela liberou pro quarto, e aí foi um alívio, mas gente, assim, eu fui com a cadeira de rodas, desesperada na cadeira de rodas, assim, pra chegar no quarto. Chegamos no quarto e aí eu fui direto pra banheira. Aí eles deixaram as luzes apagadas, enfim, a gente colocou música. Na verdade, eu nem lembro isso direito, né? Eu fui depois só Na verdade, rolou uma parada que você foi pra banheira, aí
Aí eu tinha deixado apagadinha a luz, assim e tal. Aí eu saí que eu tinha que buscar alguma coisa no carro. Não, tinha que tirar o carro da emergência pra deixar fora, porque não podia deixar lá. A hora que eu voltei, tava, tipo, você na banheira e as luzes todas acesas, assim, bem forte. E a médica e a enfermeira, tipo, com os cadernos, assim, tipo, anotando umas paradas, assim. Falei, porra, gente. Aí eu falei, tipo, vocês podem, tipo, ou fazer isso pra lá, porque a gente precisa abaixar um pouquinho a luz aqui e tal. Aí elas, tipo, aceitaram, né? Entenderam de Falaram, boas, né? beleza e tal. Aí ficamos lá trabalhando. É, e aí, gente, eu nunca berrei tanto na minha vida. E É, aí é outro ponto que eu quero falar pra vocês sobre a rede de apoio. O que a gente vocaliza, o que passa num parto natural, não tem como você saber nunca com antecedência, você não sabe o que vai acontecer no momento. E eu não achei que eu ia berrar desse jeito. E eu soltei tudo que eu já tinha. Acho que eu berrei tudo que eu queria berrar desde que eu nasci, sei lá. E aí é muito importante ter pessoas do seu lado que entendam isso, que não vão querer fazer você se calar nesse momento. E segundo, pessoas que estejam conscientes que aquilo lá. Porque assim, foi muito difícil pro Gustavo me ver naquele estado. Então não é pra qualquer um, de verdade. e também assim, você não pode entrar na noia de que se você gritar, você vai deixar as pessoas desesperadas e ficar pensando nisso. Tipo, É, solta, né? solta. E. Só deixa eu ver quem você ainda tá gravando, tá? E então foi. É uma coisa que realmente vai muito além de explicação. Muito além. Assim, não, eu não tenho como explicar o que eu tava sentindo. A forma como eu berrava foi mudando com o tempo também. E aí as contrações começaram a mudar. Porque eu percebi. Primeiro que o jeito que eu tava na banheira, eu me contorcia, né? Então às vezes eu ficava de lado, eu Tinha ficava até que de frente. proteger sua cabeça pra não Ele bater tinha que na quina proteger e a minha tal. cabeça porque eu tava indo pra trás, assim, eu ia pra trás, É. colocava a cabeça Posso pra cortar trás. porque eu lembrei de uma coisa. A hora que a gente tava na triagem da terceira vez, que aí a Nina falou que não aguentava mais e que tava muito difícil e tal. Aí ela pegou o Laughing Gas, que é o gás do riso, Verdade. lá embaixo ainda. E isso mudou o jogo também, né? Mudou o jogo. Então foi uma das coisas que eu aceitei de intervenção. É. Não, não foi lá embaixo. Foi lá Foi embaixo. lá Foi lá embaixo? embaixo. Nossa, eu nem lembrava que tinha sido lá Foi lá embaixo. embaixo. Depois a gente montou no quarto o outro. Caramba, pode ser. Porque lá você já tinha falado pra ela, tipo, chorando, não aguento mais, não quero mais passar por isso, chega. Aí a gente falou, tipo, o que dá pra Ó, fazer? e aí que foi legal da midwife, porque ela falou, ela deu como assim, não, Quer tentar? Tipo, que dá pra fazer? Dá pra gente tentar o laughing gas. O laughing gas é um pouco menos, um lolozinho, assim, carnavalzinho. você aspira, né, o gás, e aí ele te ajuda a meio que sair, assim, ele meio que faz o seu cérebro, engana o seu Dá uma cérebro. amortecida por uns segundinhos Você não ali, é que né? não sente dor, a dor meio que ainda tá ali, mas é que o foco vai pra outro lugar, assim, você passa por aquilo, entendeu? E aí foi a sorte, acho que meio que salvou, entre aspas, não é bem essa palavra, mas é que foi muito importante o laughing gas pra eu aguentar realmente ir até o final da dilatação. E assim, a morfina afeta bastante o bebê. Mas o laughing gas, ele afeta o bebê também, mas num nível assim bem menor. Assim. É. Então é mais de boa. E aí, que eu acho que o laughing gas me ajudou também, ao mesmo tempo. Sabe o que eu falei pra vocês de deixar acontecer? Eu tentei não lutar mais contra aquela contração, porque querendo ou não é inconsciente, assim, a gente tenta não lutar, mas é muito difícil. E aí chegou um momento que eu comecei a deixar acontecer. E eu comecei a vocalizar, né? Eu tava berrando muito. E aí eu comecei a mudar a forma de vocalizar, comecei a ficar mais grossa, né? Tipo, assim, porque eu percebi que tava abrindo mesmo, assim. E eu tava começando a ter. Sentir pressão como se fosse pra fazer cocô, sabe? Tem um movimento expulsivo, né? Que era o push. E aí a midwife ficou em alerta, a midwife falou, peraí, olha só, ela estava sempre ouvindo o coração do Thomas, né, e tava sempre tudo bem, o coraçãozinho dele, batimentos cardíacos, tudo bem. E ela falou assim, posso mais, pela última vez, dar uma olhada fazer o toque, dar uma olhada na sua dilatação, porque eu acho que você chegou no momento que a gente tava esperando. E aí eu aceitei, e aí foi a grata surpresa que eu tava com 8 para 9 centímetros, né? E na verdade, assim, nesse momento ela até fez o toque, porque você tinha chamado a epidural, acho, nesse momento. Tinha chamado a epidural. Você tinha pedido a epidural. Aí ela falou, tipo, ó,
com tudo que eu tô percebendo, deixa eu fazer esse toque só pra ter certeza, né? E aí foi grata a surpresa que eu tava de 8 para 9 centímetros. Eu dilatei muito rápido quando fui pra banheira, né, lá em cima. Então, ela falou. Só que assim, foi um momento muito louco, porque foi uma mistura de motivação com desmotivação. Por quê? Motivação, obviamente, porque graças a Deus o meu corpo ele foi se abrindo mesmo, então eu sabia que eu tava indo no ritmo que precisava. Só que ao mesmo tempo eu pensei, de 8 para 9, de 9 para 10, esse 1 centímetro talvez demore mais 2 horas. E eu comecei a entrar meio que numa pira, assim, sabe? E aí eu fiquei decidida. Aí foi o momento do que eles falam que é da linha de chegada mesmo, de você ver a linha de chegada e falar, é agora, sabe? Eu vou pegar minhas últimas forças. E eu tava decidida que agora eu ia fazer o Thomas sair. Eu comecei a falar, berrar com o Thomas também. Thomas, sai, sabe? Tipo, chegou a hora, sai. Caralho. Sai, Thomas! E aí foi quando eu comecei a sentir o push. Então eu fiz essa coisa que eu falei pra vocês de liberar, sabe? De aceitar que isso tava acontecendo. E aí, daí foi muito rápido, porque de 9 foi pra 10 e quando a gente viu, eu já tava fazendo push. E o push foi 15 minutos de push, né? Por aí assim, você fez o quê? Umas 5 contrações? Nem isso, eu acho que 4, eu me 5. lembre, né? Na verdade foi 3, mas eu acho que deve ter sido isso, mais 5. Entre 3 e 5 contrações. E aí eu lembro de sentir ele e eu lembro de fazer de um jeito que não ia ter dúvida, sabe? Que ele ia sair, que era um momento nosso e que ele ia sair. E eu lembro também que a midwife falou antes disso, ela falou, então, agora o negócio é, a gente vai ter que tirar o laughing gas e você não vai poder berrar pra fora. O ideal, não é que pode. Ela falou, o ideal é que você tente não colocar essa força, essa energia toda pra fora, e sim pra dentro, pra poder fazer o push. E aí, quando ela falou pra tirar o laughing gas, eu falei, meu Deus, nossa, mas Já vamos tá lá. lá, né? E as contrações, gente, já tava assim, a cada. Assim, terminava. Tinha tinha algumas contrações que não tinha fim, na verdade. Era de uma junto com a outra, sabe? Não tinha aquela paradinha, assim. É que na verdade você ficava tão exausta de uma que não dava tempo de recuperar pra Não outra, dava né? tempo pra recuperar, era muito rápido. E aí, foi o momento que eu fiz o push. E aí, gente, é uma coisa muito louca, porque você sente, assim, você sente a criança saindo. Foi o momento mais louco, assim, só que foi tão louco que eu fiquei com os olhos fechados. E o Gustavo ia pegar o Thomas, né? A midwife pegou, posicionou ele, falou, chegou o momento, você vai pegar o seu filho. Só que Tava no plano de parto, tava ela no viu plano de lá e tal. parto, ela super ajudou a gente e tal. E aí eu soltei, veio o Thomas veio assim, parecia uma bombinha, né? E aí conta como é que... Aí eu fiquei lá preparado pra ele vir, né? Só que a hora que ele, tipo, saiu com a cabecinha no pescoço, assim, pra sair mesmo, né? Aí eu meio que fui pra pegar, só que ela veio na minha frente, pegou assim, tipo, já pegou ele e deixou no peito da Aline. Foi muito rápido, assim, eu vi É. eles... Eu vi não, mas eu senti ele saindo, assim, e quando eu vi ele já tava no meu peito, assim. Aí eu pensei, pô, não era eu que ia pegar e tal. Só que aí depois, quando a gente viu o vídeo, eu vi, ela foi muito rápida, assim. Saiu a cabecinha do Thomas, aí só vi no vídeo, na hora eu não vi isso. Ele tava com um cordão enrolado no pescoço. Uma volta, né? Aí ele saiu assim, ela meteu um... e deu pra Aline. Aí a gente nem viu, só no vídeo a gente viu Só no depois, assim, vídeo. slow motion depois. Fazendo slow motion que a gente viu que ela conseguiu fazer um truque ali que ela tirou, Não, ela pegou, assim. tipo, já posicionou ele assim, tipo, ó. E deu sem o cordão no pescoço. Aí você já pegou ele. E aí eu tava com o olho Bonitinho. fechado ainda, gente. E aí eu só senti um peso, assim, no meu corpo, assim. E o Gustavo falando, é o Thomas, amor. E aí eu não conseguia, vou chorar agora. Eu não consegui chorar na hora, mas eu só senti. Você não tinha que chorar, você tinha que botar o filho pra fora. Aí ele veio. É muito bonitinho. louco, gente, o cheiro dele. O peso dele, o cheiro dele. Meu Deus. E ele veio bem tranquilão, né? Veio muito tranquilo. Veio dormindo assim, meio. Aí ele meio que se mexia assim, mas tipo, sem. Porque todo mundo, a gente vê em filme as coisas do bebê já tendo que chorar, antes até dar umas palmadas pro bebê chorar.
E Ele veio muito e tranquilo. não tem que chorar, né? Aí ele deu uma chorada em seguida, assim, mas foi uma chorada e depois já parou, Não, já ficou no foi uma meu. resmungada, não foi É nem uma chorada. resmungada, assim. E aí ele já parou, já ficou no meu colo. E ali a gente ficou na água. E Na verdade, a gente teve que sair da. Assim, aí ficou um tempinho na água, mas aí logo em é, seguida saiu pra que poder ter tirar a placenta, a né? Pra placenta tem que ser parir a no. placenta. Na maca mesmo, né? É, a placenta ela não pode ser parida Maca não, na cama, né? na água porque precisa saber se tá tendo hemorragia ou não, né? Então eu saí com ele assim no meu colo. É uma coisa que a gente não esperava, né? Não, eu não. Até quem foi fazer parto em banheira, ninguém falou isso pra gente, mas assim, você tem que sair com cordão, o bebê e não sei o que pra ter parir a placenta na cama. A gente não sabia É, disso. e aí ele ficou comigo ainda, eles não tiraram de mim. Colocaram, né, um cobertor, né, assim, uma toalha e tal. A gente saiu, eu saí com ele assim, e com um cordão aqui ainda. Aí a gente foi pra maca, que já tava do lado, Cheio né? de sangue no chão, né? E o Gustavo ficou desesperado porque viu um monte de sangue no Ah, não fiquei chão. desesperado. É que assim, é, não é hemorragia, né? Mas todo parto sangra um pouco. Aí, como ela teve que andar, aí ficava tipo aquele sangão no chão, assim, você, como nunca fiz um parto, né? Eu fiquei pensando, será que tá tranquilo? Mas como elas estavam muito tranquilas, eu falei, então tá tudo bem. Na hora mesmo, assim, depois que ele saiu, eu tava na água ainda, eu vi a água rosa, né? Água vermelha. E aí eu perguntei pra elas, tá tudo bem? Elas, não, tá tudo certo, fica tranquila. E aí aconteceu, aí ele ficou no meu colo, ficou um tempão, ficou uma hora, né, pelo menos, junto comigo, a gente fez skin to skin, a placenta saiu muito rápido, eu literalmente fiz tipo assim, só fiz nem foi força, gente, foi só tipo uma concentração, assim, sabe? E É, aí ela conseguiu, ela viu a placenta chegando, ela mesma deu uma puxadinha, assim, a placenta veio, a placenta era linda, né, grande, pesada, não muito precisou bonita. colocar ocitocina pra Não parir a precisei placenta. usar ocitocina pra placenta sair, saiu naturalmente. E aí ele ficou skin to skin comigo. E aí eu tive uma pequena laceração no períneo, foi muito Duas, superficial. né? Então, mas uma foi no períneo, que foi bem superficial, e outra foi no lábio, porque eu tive uma operação quando era muito nova pra tirar um sinal naquela área. E aquela cicatriz que eu tinha no passado acabou reabrindo no trabalho de parto, porque ali fica uma pele muito fina, né, de cicatriz. Então ela falou até que foi. Eu tive um resultado muito positivo, assim, de laceração, porque foi muito. Eu só recebi um ponto no períneo, e aí nessa, que foi da minha cicatriz antiga, daí eu recebi 3 pontos. Ela tentou dar anestesia pra fazer os pontos, mas mesmo assim doeu bastante, É né? porque como ela era muito superficial, É. ela falou, é difícil pegar anestesia na parte muito superficial, sabe? E aí, nesse momento, o Gustavo ficou fazendo skin to skin com ele, né? Acho que quando ela tava Uhum, fazendo o, sim. os pontos, né? E o Thomas nasceu muito saudável, nasceu com 3,340 kg, com 52 centímetros, ou seja, um bebê bem comprido. Tava todo enroladinho aqui. E foi o parto que tinha que ser. E, gente, a gente foi até o limite, porque foi 18. Não foi 18 horas, foi 16 horas, fazendo as contas, não é 16 horas? Não, foi tipo 17,5. É, 17 e pouco, assim, quase 18 horas, que foi o limite que a gente teria pra ir pra cesárea por conta do negócio da A Sogra bactéria. estourou 7h40. 7h40 da noite foram 12. 8h40, 7h40. 9h40. 8, 9, 10, 11, Ele nasceu 12. meia-noite e 4 do dia 7 de junho, então era pra ele ter nascido dia 6. Eu tô brincando que eu vou fazer aniversário pra ele, 2 aniversários, o aniversário dia 6 e o aniversário dia 7. Escapou do 6 de junho, por isso aqui. Porque foi meia-noite e 4. Então, 7h40, 8h40, 9h40, 10h40, 11h40. 4 horas. 12, 13, 14, 15, 16. 16 horas, vai. Quase isso, quase 17 horas, vai. Foi bem limite. Foi bem limite. Deu 17 e pouco. Foi bem limite. Foi ali do 18 horas. E pra vocês verem, a midwife não ficou relembrando a gente o tempo todo disso. Mas eu acho que ela ia te dar mais antibiótico, sabia? Não sei. Não sei. Porque ela não ficou lembrando assim, fazendo uma pressão, sabe? Ela não ficou relembrando a gente do Arine, olha só, se não fizer daqui a uma hora,
Lembra, a gente vai ter que passar não sei o que lá, sabe? Uma coisa também que foi meio, que acho que meio chato, é que em certo momento eles tinham que ficar medindo o coração do bebê batendo a cada, tipo, 5 minutos, assim, no trabalho de parto. Lá no final já, né? Aí era um pouco incômodo, porque toda hora vinha e às vezes deixava só um negócio alto, tipo... Mas, gente, eu não lembro, pra vocês entenderem, eu tava tão fora que eu nem lembro disso, assim. Eu tava muito, muito, muito em outro lugar, realmente, assim. Eu lembro de poucas coisas, assim, do negócio. Mas acabou acontecendo e temos nosso baby, Ele finalmente. dormidinho agora. Que ele está com a avó. dormindo nesse momento com a avó. Vou ver se eu consigo trazer ele depois e coloco uma imagem dele com a gente depois. Vou fazer aqui uma junção. Mas foi. Deixa eu pegar ele lá, vai falando aí que eu pego ele. Será que ele. Mas ele não tá dormindo? Vai lá. Mas foi um parto, assim, dos sonhos, porque eu acho que, independentemente de algumas coisas não terem. A gente não tem como controlar realmente. E eu fico feliz que eu consegui ir até o final, porque chega uma hora, gente, que realmente a gente duvida um pouco e depois vem uma força não sei da onde que a gente vai até o final. E eu quero dizer pra vocês que realmente uma rede de apoio tem muita importância. Mas não precisa pegar ele dormindo. Pegou ele dormindo. Aí chegou o nosso baby Thomas. Babyzinho. Amor da nossa vida. E aí temos esse presente aqui com a gente hoje em dia, que faz a gente muito feliz. Que a gente tem muita coisa ainda pra fazer juntos, muitas aventuras. Que já tá falando coisinhas estranhas. Que já tá até falando. Ele faz uns sorrisinhos fofinhos. Ele tava dormindo, meu amor. Então é isso, gente. Foi tudo normal depois, no hospital, voltamos pra casa. Voltamos pra casa, a gente voltou em 48 horas, porque a gente até preferiu ficar lá no hospital. Eles queriam ver como é que tava o meu sangramento. A gente também aproveitou, fez todos os exames, que a gente teria que voltar pra fazer o exame dele, né? A gente preferiu ficar lá, se precisar ir e voltar. Então a gente ficou 48 horas no hospital. O serviço foi incrível, a gente foi muito bem atendido. Elas são demais. Eu achei super respeitoso a forma como eles lidam. Eles não ficavam intervindo, entrando no quarto o tempo todo, deixaram a gente muito à vontade. O Gu mesmo que colocou a primeira fralda, e eles nem fizeram por conta, eles só ensinaram, mostraram pro Gu como é que fazia, mas foi ele mesmo que colocou a fralda. Eles ensinavam a gente tudo, eles meio que não faziam as coisas assim, sabe? Deixavam a gente fazer. E aí é isso. Parabéns. E parabéns pra nós. Parabéns pro Thomas também, Parabéns que ele também. fez um trabalho incrível, né, meu amor? E ele tava dormindo, tadinho. Mas tudo bem. Ai, pai, você tirou... Tá na hora de mamar daqui a pouco, né? Vai ter que mamar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal. Se tiverem outras dúvidas, Força aí pra vocês escreva que aqui embaixo. estão na operação aí do trabalho de parto, chegando lá. Eu espero ter respondido as perguntas também que mandaram no Instagram. Eu acho que eu respondi todas durante esse trabalho, durante esse relato, mas se não, depois eu faço um stories respondendo o restante, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Tchau.